Nós vamos então agora para o período da tarde com o Alexandre Fonseca, né, que eu vou pedir que ele se apresente à mesa, e o Ademir. O Ademir vai coordenar. O Alexandre, ele vai falar sobre análise científica dos fundamentos teóricos da apometria. Então, eu passo a palavra ao Ademir, que vai apresentá-lo. Bom, o Alexandre é conhecido no uso da data, que ele estudou mais ou menos junto. Ele possui graduação em 95, mestrado e doutorado em 2002, em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Ele tem pós-doutorado no Instituto de Física da USP, de 2002 a 2006. Ele tem um estágio aqui em Allen McGarvey Nanotech Institute, Department of Material Science and Engineering, e os dois últimos foram na Universidade de Texas em Dallas. Atualmente é professor no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Unesp, campus Bauru, aqui em São Paulo. Tem experiência na área de ciências materiais, matemática aplicada, mecânica de meios contínuos, atuando nos seguintes temas: modelagem de sistemas nanoestruturados, simulação atomística, material compósitos, propriedades mecânicas de nanotubo, nanowires, nanosprings, estrutura do DNA, elasticidade de filamentos não homogêneos, mecânica de materiais nanoestruturados e propriedades elásticas especiais de materiais cristalinos. Além disso, o Alexandre tem um interesse aí em revisar a doutrina espírita, então ele trouxe para a gente um tema que eu acredito que seja talvez um dos mais interessantes aqui da apresentação. Obrigado, Ademir, obrigado à organização pela oportunidade da gente estar dividindo, podendo dividir com vocês alguns estudos que como o Ademir falou, do nosso interesse como espíritas. Por profissão, eu sou físico, então certos assuntos que têm surgido no movimento espírita acabam interessando a gente em particular, esse é um deles. Então a gente vai fazer uma análise científica da parte da apometria que usa como fundamentos básicos conceitos de ciência, em particular da física. Então, Então, bom, essa apresentação eu estou dividindo da seguinte maneira. Rapidamente resumir o conceito, o que é a apometria, pelo menos de acordo com uma ou duas obras básicas sobre a apometria, e aí comentar o propósito dessa apresentação, desse trabalho que eu estou apresentando. Em seguida, rapidamente comentar algo sobre preocupação espírita com relação ao caráter progressivo do espiritismo, e aí eu vou explicar por que eu incluí esse item dentro desse tema. E aí sim apresentar análise de alguns conceitos, né, pelo menos alguns dos mais simples, que dê para a gente trocar em miúdos aqui, sem precisar aprofundar muito na parte técnica, e conclusões. Gente, rapidamente, assim, a gente encontra na obra, obras básicas da apometria, as seguintes definições que eu enfatizo. Aqui está só apresentado de uma maneira resumida. A apometria ela é apresentada como uma técnica de desdobramento. Foi desenvolvida, proposta, inicialmente investigada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, se não me falha a memória, na década de 70, e mais para cá. A ideia é que o propósito dela é auxiliar enfermos. Então, dentro do conceito da apometria, existe a questão da boa vontade de tentar desenvolver uma técnica nova para ajudar pessoas que precisam. Segundo a apometria, o médium atuaria em desdobramento, observando enfermos e espíritos encarnados, recebendo comandos do doutrinador, do dirigente, do dialogador para fazer alguma coisa e relatando atividades realizadas no plano espiritual. A eficácia das técnicas se baseia na hipótese de que processos mentais de contagem e comando aglutinariam e condensariam energias tanto do corpo físico quanto do espaço ou espiritual, na tentativa de estar ajudando enfermos encarnados ou desencarnados. Bom, o propósito então desse trabalho é o movimento espírita, esclarecer o movimento espírita. Afinal,
será que os fundamentos teóricos da apometria, em particular aqueles que são baseados em conceitos da física, são de fato sólidos o bastante para dar suporte ao que ela propõe? Esse é o propósito desse trabalho. A gente aqui não está querendo desrespeitar ninguém que porventura seja adepto ou simpatizante. Aliás, até aproveito para perguntar, aqui tem pessoas que são praticantes ou simpatizantes ou adeptos? Tem um senhor, só o senhor, lá no fundo. Então, aqui, vocês duas aqui. Então, eu vou fazer uma análise formal do conteúdo da apometria, e isso não tem a ver com as pessoas que a praticam, ou as que desenvolveram a apometria, ou as que hoje em dia a propagam. Aí as conclusões, a aplicabilidade disso para quem pratica a apometria é livre-arbítrio de cada um. Meu foco é esclarecer o movimento espírita com relação aos fundamentos teóricos da mesma. Esses dois livros são considerados, pelo menos a gente vê na rede, como obras básicas do Dr. José Lacerda de Azevedo, Espírito e Matéria, Energia e Espírito. Não sei se dá para enxergar, mas nesse segundo livro, Energia e Espírito, há um destaque para uma equação matemática, a equação do Einstein de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então existem, já pela capa já se vê que existe algum interesse em dar suporte para a apometria em termos de física. E aí vamos analisar primeiro aquele comentário que eu disse no começo. O que eu estou chamando de preocupação espírita? Primeiramente, já é de conhecimento, e já há mais de década, que a apometria propõe práticas que não são bem em acordo com o que o Espiritismo propõe. Exemplo disso por exemplo, na rede dá para procurar com o Google, um comentário do Divaldo, manifestando a opinião dele dessa discordância, mas em particular eu destaco isso aqui no final. Mas segundo a presunção de alguns, este método é um passo avançado no movimento espírita, no qual Allan Kardec estaria ultrapassado. Aí que entra a questão que eu chamo de preocupação espírita. Será que a apometria de fato é um passo avançado? Que o Kardec estaria ultrapassado em relação a ele? Então, nessa análise que a gente vai fazer, será que realmente os espíritas devem se preocupar da apometria estar sendo um passo avançado? Vamos ver. É de conhecimento comum, está nas obras básicas da apometria. Se a gente for no Google colocar a apometria quântica, por exemplo, quântica é um adjetivo usado em física para descrever determinados comportamentos de sistemas em determinadas escalas de tamanho, a evolução física desses sistemas, a apometria se baseia em física. E a gente vai ver vários conceitos aqui que nós vamos analisar. O ponto com relação à preocupação dos espíritas, aquilo que o Divaldo comentou, será que o espiritismo estaria ultrapassado? Ele pode estar relacionado com a questão do caráter progressista do espiritismo. Kardec, no item 55 do capítulo 1 da Gênese, ele diz que o espiritismo é, sim, essencialmente progressista e assimilará sempre todas as doutrinas progressistas de qualquer ordem que sejam. Porém, ele diz, em seguida, que assimilará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele, o espiritismo, se suicidaria. E aí o que nós vamos analisar será que o uso da física pela apometria pode ser considerado utopia? E aí que nós vamos ver, então, uma análise que nós vamos fazer a partir desse exato momento. Quais critérios que a gente escolheu para fazer essa análise dos conceitos da física, dos fundamentos teóricos da física usados pela apometria? Primeiro, existência de inconsistências ou incoerências, isto é, falhas, conflitos, absurdos e contradições entre conceitos da própria teoria ou entre conceitos da teoria e conceitos da física. Será que está sendo usado como conceito da física, a física usaria, de fato, para aquela situação? Essa análise, isso aqui, não é nada mais do que a gente profissional em física faz nas nossas pesquisas. Não se desenvolve pesquisa em física fazendo análise sem levar em conta esse tipo de detalhe. Se a gente esquecer, o referido vai esquecer e vai
cortar o valor do nosso trabalho. E a gente não publica, não dá o passo a seguir com relação ao trabalho. O segundo item também importante é a existência de respaldo experimental quantitativo, principalmente na definição de certos conceitos, leis que envolvem equações. A gente vai ver alguns casos aqui, equações propostas pela apometria para descrever como as energias mentais, espirituais ocorreriam. Então, vamos questionar se realmente existe algum respaldo experimental que dê suporte. Mesmo que hajam inconsistências e incoerências, a última palavra é sempre dada pela natureza. E, aliás, Kardec era sempre cuidadoso nesse aspecto. Ele dizia: o homem prudente, na ausência de fatos, permanece na dúvida. Ele não assume que uma coisa é verdadeira, a menos que fatos, fenômenos venham dar suporte à mesma. Tá, então vamos analisar agora os conceitos, os diferentes conceitos, alguns dos conceitos que eu escolhi da primeira obra do Dr. Lacerda. Vou apresentar cópias das afirmativas e vou fazer a respectiva análise de acordo com aqueles critérios. Bom, no capítulo intitulado Corpo Etéreo, ele diz o seguinte, aí entre aspas e em itálico eu extraí da obra. Como o nome indica, esse corpo tem estrutura extremamente tênue e invisível porque diáfana, de natureza eletromagnética densa. Aí adiante, na seção intitulada, dentro desse capítulo, Constituição e Propriedades do Ectoplasma, é dito que, enquanto o corpo somático, que é o corpo físico, composto por sólidos, líquidos e gases, que formam células, tecidos, órgãos, aparelhos, etc., o corpo etérico é constituído pelos mesmos elementos e minerais, estruturados, porém, em estado tão tênue que escapa por inteiro ao crivo laboratorial. Incoerência. Em física não existe natureza eletromagnética densa. Não existe. O adjetivo densa não se aplica a uma natureza eletromagnética. Ou tem ou não tem. Um fóton, que é um quantum de radiação eletromagnética, tem natureza eletromagnética. Um elétron não. Um elétron é uma partícula que tem massa e não tem natureza eletromagnética. Não existe um fóton mais denso que o outro. Você diz um fóton de energia, determinada energia, mas energia não significa que ele é mais denso que o outro. Então essa é uma pequena incoerência só nesse primeiro detalhe. Aqui uma inconsistência, uma contradição. Se o corpo etéreo tem natureza eletromagnética, jamais pode ser constituído de elementos minerais, porque elementos minerais são partículas de massa, não são elementos, não são radiação eletromagnética. Então isso já é uma contradição fundamental. Uma outra aqui, só do finalzinho, ó. Se escapa por inteiro ao crivo laboratorial, não posso testar experimentalmente a hipótese. Portanto, essa afirmação não tem, essa aqui pelo menos já não tem valor nenhum. Bom, uma outra também, que rápido a gente percebe, massa de magnetismo. Já? Pô, precisava ter 5 minutos para mais. Bom, eu vou tento andar um pouco mais rápido. Bom, massa de magnetismo. Eu suspendo para ele. Valeu. Tá, vamos negociando. Ó, na seção intitulada O Purgatório, no capítulo 3, Corpo Astral, é dito: as ondas do astral inferior são habitadas por espíritos culpados, eles devem esgotar ali tensas massas de magnetismo inferior. Não existe campo magnético, não tem massa. Não tem massa. Campo magnético, mesmo numa teoria quântica de que os campos eletromagnéticos são força eletromagnética intermediada por fótons. Não, fóton é uma partícula de massa de repouso nula, não tem massa. Então a palavra massa está fora de contexto. Ele podia ter usado a questão espiritual, o espírito que está desequilibrado no umbral, em zonas de sofrimento, ele tem fluidos mais pesados. Aí ele está usando um termo definido, bem definido pelo espiritismo. Mas usar um termo da física, na verdade, ele mais estraga do que conserta, porque usou errado. Essa é a análise que um físico faria, não estou assim falando por falar. Porque o físico pega nos detalhes, porque senão você está ensinando errado para as pessoas o conceito. A palavra não significa o conceito, mas ainda o fenômeno. Como é que eu vou representar o fenômeno para um conceito que está mal explicado? Corpo astral e material.
Seção 8. Propriedades e funções do corpo astral. É dito que essa facilidade de separar-se do corpo físico, característica do corpo astral, imaterial e de natureza magnética. Não tem constituição fluídica, como dupla etérica. Adiante ele fala, na seção 9, alimentos e morte do corpo astral. É dito que nosso corpo astral perde energia, constantemente necessitando de suprimento energético, tal qual o corpo físico. E a natureza desse alimento varia muito, vai de caldos proteicos necessários aos espíritos muito materializados até quintessenciadas energias. Em física, se algo é imaterial, não pode ser nem magnético nem nada. O conceito de material está fora de questão em física. Tudo que a física trata, você pode chamar de material. Ele é formado por partículas. Partículas, sistemas de partículas que podem conter energia. Se é imaterial, você não pode associar energia, é algo que não está no campo da física descrever. Então já começou a incoerência aí. Bom, se algo é imaterial e não tem constituição fluídica, não pode nem perder energia, já que é imaterial, e nem pode suprir energia com alimentação, já que é imaterial. Já que é imaterial, a matéria da alimentação não vai servir para nada. Então, incoerente entre si, incoerente com a física. Bom, um conceito um pouquinho mais complexo que é apresentado envolve ideias de energia mental, despolarização magnética de estímulos de memória, já explico, e massa do pensamento. Nessa seção, outras propriedades do capítulo 4, corpo mental, é dito que não se conhece na intimidade a fisiologia desse campo mental, dimensão ou corpo que chamamos mental. Tudo indica, porém, que seja de natureza magnética. Ou se conhece, ou não se conhece. Se não se conhece a intimidade, como é que eu posso dizer que tudo indica? Então eu sei. Então, assim, esse tipo de ambiguidade não pode existir em conceitos que tenham base sólida em física. Você tem que ter certeza do que você está definindo. Senão é um objeto que não está bem definido. Ai, meu Deus. Ou 5 minutos, ou 5 minutos. Tem que descontar. Ó, ele afirma que a energia mental de natureza magnética, vamos repetir, ele conclui que a energia mental é de natureza magnética por causa de experiências que eles fazem há 12 anos, das quais originou as nossas mais interessantes técnicas, que ele chama de despolarização de estímulos de memória, que eu já vou apresentar o que ele chama isso. E aí, com esse comentário, ele pretende justificar que a energia mental é de natureza magnética, através desse fenômeno. Vamos ver então, vamos analisar o fenômeno. Ele diz o seguinte, lá adiante, nessa seção do capítulo 1, onde ele fala dessa despolarização de estímulos de memória, ele diz que toda vez que se aplica energias na área cerebral de espírito encarnado ou desencarnado, com a finalidade de anular estímulos eletromagnéticos registrados na memória, eles serão apagados e o paciente esquecerá o evento. Aí ele diz que essa despolarização é explicada pelo autor quando ele diz que na estrutura neuronal o registro do estímulo se processa sempre polarizado. O neurônio dá passagem à corrente elétrica do estímulo sempre em um só sentido. Então o que é essa polarização? Aí uma figurinha tirou da rede sobre, essa é uma membrana de uma célula nervosa, e você tem o que eles chamam de proteínas que funcionam como o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Constantemente a célula, aqui em cima é o meio extracelular, aqui, essa parte de baixo é dentro da célula. O que essas proteínas fazem, gastando energia da célula? Elas pegam íons de potássio positivo 2, jogam para cá, para dentro, 3 íons do sódio para fora. Ao fazer isso, eles deixam o lado de fora com mais carga positiva do que o lado de dentro. Então existe uma polarização, uma polaridade mais positiva do lado de fora com relação ao lado de dentro. O impulso nervoso é uma perturbação nessa diferença de cargas que se propaga ao longo do nervo, do neurônio e se processa então os impulsos cerebrais. Ele está dizendo que essa é a base do processo dessa despolarização de memória. Você está falando disso?
Estou fora, né? Já vou. Bom, primeiro detalhe falso. Falta de dados experimentais com relação aos encarnados. Se dá para apagar a memória de encarnados, isso já era para ter sido feito experimento com um médico, com um laboratório, já que dá para apagar a memória de encarnados. Isso já deveria ter sido testado. Não estou sabendo da existência disso. Agora, inconsistência. Se o corpo mental é de natureza magnética, de acordo com a física, campos magnéticos não são as partículas de carga elétrica. Campo magnético eles são campos gerados pelo movimento de cargas elétricas. Uma carga, um íon daquele sódio ou potássio se movimentando no espaço gera um campo magnético. Então, quem é causa, quem é efeito? O movimento da carga é causa do campo. Então, jamais a memória do espírito pode estar contida nas estruturas despolarizáveis, porque elas são a carga. O campo, se a mente e o pensamento, elas são o campo magnético, já que é isso que é afirmado, que o corpo mental é de natureza magnética, então ela não pode ser despolarizada, ela não pode ter carga para ser despolarizada. Então isso é uma inconsistência, incoerência interna que leva a um absurdo. Uma coisa não pode ser a outra. Show. Esse da massa do pensamento eu passo, porque esse é simples. Deixa eu fazer um... Ixi, vou quebrar um negócio, não vai funcionar. Esse aqui é um simples, mas também óbvio. Deixa eu botar aqui. Esse é o título de uma sessão do capítulo 4. Tempo e espaço não existem na dimensão mental. Se tempo e espaço não existem, como é que eu posso falar de vibração mental, de onda de pensamento? Porque onda é uma coisa que varia no tempo e no espaço. Se não existe tempo e espaço, não existe onda mental. Esse é fácil da gente perceber a incoerência. Marcelo, faz para mim, cadê o Marcelo? Em que pese essa questão da equação, da gente ter dificuldade de lidar com equações matemáticas, esse eu vou fazer questão de mostrar, em que pese o tempo, perdão, a organização, porque essa é uma forma de mostrar por A mais B aquilo que a gente chama um absurdo matemático da proposta presente na geometria. Infelizmente, com perdão aos que aceitam e praticam, é um absurdo, vocês vão ver a lógica, é bem claro. Aliás, não é nem esse detalhe aí, deixa eu passar esse detalhe, é o próximo. Marcelo, passa para mim, Marcelo, acho que você vai ser meu clique. Mais uma, Marcelo. Tá, ele propõe, o Dr. Azevedo, uma lei para reger a energia do pensamento. Ele diz assim: a energia do pensamento manifestada no campo físico é igual ao produto da energia neuronal, material do cérebro, tudo bem, parte material, é o produto dela pela energia psíquica da alma. Aí ele define essa energia psíquica da alma usando uma variável que ele chama de psi, letra grega ali, psi, elevado a uma potência V, quando V tende para o infinito. Em termos matemáticos, simbólicos, a gente escreveria ou assim, representaria, o matemático entenderia. Dado que seria a energia do pensamento, é o produto da energia material, vezes esse fator que é π elevado a um expoente que tende, cujo valor desse expoente tende ao infinito. Então, por exemplo, 2 ao quadrado é 2, o expoente é o 2, a gente faz 2 vezes 2. 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Aqui é um número π elevado a um expoente que é um valor V ali, que eu não sei ainda o que é. Bom, vamos ver como é que isso leva a um absurdo matemático. E para começar a chegar nisso, a gente nota que a obra não define se π é um número maior que 1, menor que 1, igual a 1, positivo, negativo, ou é um número complexo. É uma fórmula matemática, eu tenho que pensar isso em termos matemáticos. Bom, tudo bem, já que ele não deu informação, vamos analisar todas. Será que alguma delas vai ter algum resultado viável? Π igual a 1, então eu vou chamar de possibilidade 1 se esse valor de π for igual a 1. Possibilidade 2, se o valor de π está em algum intervalo entre menos 1 e mais 1. Ele não é nunca igual a menos 1 nem igual a 1. Mas é uma segunda possibilidade. Já explico por quê. Valor de π maior que 1, 2, 3, 10, 1000, 1 milhão, 100 milhões. Ou menor ou igual a menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4.
Dentro dos números reais, os números podem ser negativos. Bom, qual seria o resultado dessa análise? Se o psi for igual a 1, na escola a gente aprende que qualquer número elevado, 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1. Portanto, esse limite é igual a 1. Se esse limite é igual a 1, posso tirar ele da fórmula, essa fórmula não serve para nada. Minha energia é energia material apenas. Acho que não era essa a proposta. Se o meu psi tem um valor absoluto menor do que 1, está entre 0 e 1, no limite que o expoente vai cada vez mais crescendo e crescendo, o limite dessa operação, levar esse número a um expoente grande, é 0. E nesse limite, se isso aqui é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. A energia do pensamento é 0. Outro resultado que não interessa, não serve para nada. Se ele é maior que 1, aí acontece o que a gente chama de divergência. O resultado diverge. Um número maior que 1 elevado a um expoente que tende ao infinito, a um número muito grande, vai dar um número muito, muito grande. E a gente não trabalha com valores infinitos. Como é que eu comparo energias infinitas entre duas coisas infinitas? Não dá para comparar. Não serve também para nada. E por fim, se ele é negativo, esse resultado é indeterminado, porque dependendo do expoente, se for expoente par, o resultado é positivo. Se for ímpar, o resultado é negativo. Então é indeterminado. Não tenho nem como determinar o que é esse limite. Se é indeterminado, minha fórmula também indeterminada não serve para nada. Concluindo, essa fórmula não serve para nada. Eu respeito, assim, perdoem os adeptos, os simpatizantes, mas infelizmente isso aqui não é nada. Não assim, isso aqui é até, com perdão da palavra, vergonhoso para aqueles que conhecem matemática, porque isso aqui não tem nenhum sentido, pelo que a gente acabou de analisar, não tem nenhum resultado passível de ser utilizado para qualquer coisa, mesmo que não fosse para apometria, fosse para qualquer coisa. Então a gente tem que ter atenção, porque nós estamos... Será que as pessoas que defendem estão defendendo algo de fato verdadeiro? Por causa disso, com certeza não. 7 minutos. Já passou, né? Bom, esse eu passo, é outro absurdo. Isso aqui é mais uma afirmativa que ele fala segundo a física quântica, que energia é algo desconhecido, que matéria se dissolve em energia, e energia não é nada mais que espaço, não existe isso em física. E uma razão muito simples, em todos os processos físicos a energia se conserva. Esse é o princípio lei geral da física. Todos os processos físicos que existam, a gente imagina, a energia se conserva. Se ela se conserva, então ela não se transforma em nada, ela se conservou. Portanto, errado. Eu vou pular esse aqui, que é outra análise matemática, mas já deu para você ver que... Eles estão dando lá dentro. Então, Marcelo, passa para mim, por favor. Passa para mim. Pode passar. Bom, gente, conclusões agora para acabar. Teoria da apometria apresenta erros de incoerência, inconsistência e não apresenta nenhum, até onde a gente sabe, nenhum experimento que de fato comprove os conceitos apresentados, as fórmulas apresentadas. Portanto, jamais podemos considerar que essa proposta, por mais bem intencionada, por mais que seja bem intencionada a proposta de ajudar enfermos, ela não é um avanço, porque ela não tem nenhum sentido, em termos científicos, do seu corpo teórico. Os resultados dos que praticam a apometria, com certeza, têm explicações diversas, de natureza espiritual. Mas não é por causa de aglutinação de energia, não é por causa de nada daquilo, que nada daquilo ali faz sentido lógico entre si e com a física. E aí, para concluir, recomendação de Kardec, na Revista Espírita. É sobretudo em teorias científicas que precisa haver muita prudência e evitar dar precipitadamente como verdade sistemas mais sedutores que reais e que mais cedo ou mais tarde podem receber um desmentido oficial. Isso é um desmentido oficial. Porque a gente não fez nada aqui em física, eu tenho colegas físicos aqui que podem dizer se eu estou mentindo, que a gente não faça na tarefa normal
da nossa pesquisa. Então, a gente faz um alerta, mas aí, agora esse alerta é para o movimento espírita. Quando a gente não sabe um assunto, não é porque o doutor em fulano, porque tem doutor em física que talvez defenderia esse tipo de coisa. Então não é porque é doutor em física ou porque não é doutor em física que tal coisa é certa ou não. Se a gente não sabe avaliar, porque isso aqui envolve conceitos avançados, recomendação de Erasto com as novidades. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Porque sem querer, as pessoas que estão praticando a apometria, achando que estão fazendo isso, que está sendo descrito ali, foram enganadas. Perdão do termo, mas essa é a verdade. A gente não está aqui, eu não posso omitir. Seria um erro grave. Então, gente, obrigado. Bom, vamos passar para as perguntas então. Pode perguntar. Alexandre, é o seguinte, quando a gente vai falar de espiritismo, a gente fala de Kardec, certo? Bem pontuado. Esse autor que você citou, ele realmente representa a apometria? Porque as críticas são essa fonte, né? Ele é o único teórico, é o único que publica, que tem um estudo. Entendeu a minha dúvida? Até onde eu sei, a apometria se baseia em leis, em propostas que estão naqueles 2 livrinhos. Ela é associada, o crédito da proposta, do esforço ao doutor Lacerda. Nesse autor. Nesse autor. Realmente. Eu não encontrei assim, coisas diferentes na internet, por exemplo. Você encontra sites. Outra pergunta? Eu queria saber, eu não conheço nada da apometria, eu só sei que ela está crescendo, existem muitos movimentos, parece que eles estavam unidos. Esses tratamentos, então, não são válidos, pelo que você está falando? Não Olha, são válidos? Eu vou te falar a minha análise com base nisso. Nada disso aqui justifica nada do, por exemplo, isso que a senhora comentou. Qualquer prática feita acreditando-se que a energia, você capta energia e aplica energia, que você despolariza ou não polariza a memória, nada disso faz sentido. Então, o que eu acredito aqui é meramente exterior. O que está ocorrendo, se alguém é ajudado, se alguém não é ajudado, se está ou não, o que eles escrevem que ocorre nos trabalhos, da maneira como a apometria divulga. Se de fato ocorre isso, não temos como saber. Provavelmente aqueles que são ajudados, pode ser merecimento, a equipe espiritual. Tem um detalhe importante. Nesse livro, o Dr. Lacerda coloca que a apometria deva ser feita com amor, com caridade. Há uma intenção boa, fraterna. E a gente sabe que, independente das nossas crenças, a vontade de ajudar, às vezes, já basta para criar um ambiente favorável para ajuda. Mas a física não dá suporte nenhum para nada disso. Antes de passar para a próxima aqui, eu gostaria de fazer um comentário só. Eu acho assim, o que o Alexandre está propondo aqui, ele está fazendo uma crítica à justificativa teórica da apometria. Não é uma crítica à prática. Porque a prática diz que certos princípios que às vezes não estão bem conhecidos, né? Com certeza ela vai dar resultados. Mas a justificativa teórica ela tem alguns problemas. Alguns problemas têm a ver com a física e outros, eu acredito que seja natureza semântica. Por exemplo, a palavra energia é uma palavra polissêmica. Isso é muito usado. Tem vários significados. E quando você coloca e tenta interpretar os prejuízos da física, você diz, não, essa energia é a energia da física. Então você está dando um significado muito preciso para ela. Então não vale mais aquele outro significado não físico, que é a energia como fluido, como atuação e assim por diante. Não, é rápido. Você já falou que o que eu ia comentar era exatamente essa minha linha de pensamento. Você não fez nenhum tipo de estudo sobre os resultados de pessoas que se submeteram a esse tipo de tratamento? De jeito nenhum. Eu não analisei a prática. Eu não sou adepto, eu não pratico, não conheço o centro de apometria. Eu analisei a obra e, como a Lili falou, ao uso de conceitos de física mal usados para tentar justificar
determinadas práticas. Já conversei com pessoas que simpatizam, mas que repetem argumentos desse tipo, de que a energia é da glutina, e você pode dar ordens para certos espíritos. Aí a questão doutrinária, se isso é de fato possível ou não, você já está entrando na comparação com o espiritismo. Aí está fugindo do escopo desse trabalho. Estou analisando a parte da física. Outra pergunta? Acho que já... Só mais um elemento, né, Alexandre? Esse tipo de análise é extremamente útil pelo seguinte, também é uma análise de discurso, porque você, ao colocar fórmulas e descrições elaboradas, você está passando a ser uma autoridade científica. Você é uma pessoa que tem autoridade, conhece profundamente física, conhece fórmulas, o leitor não, então confia porque eu tenho autoridade e sei do que eu estou falando. Então é extremamente útil passar o trabalho desse pelo crivo de um outro cientista e falar, olha, essa fórmula é furada, esse resultado... Então, é verdade, e eu só faço um comentário final, aproveitando o seu comentário. Nem sempre a gente tem à mão pessoas que conhecem assuntos específicos, de áreas específicas, para avaliar propostas novidades. Então, na dúvida, não é errado rejeitar. A espiritualidade falou para a gente isso. E esse é o caso também de todos os discursos, do ponto de vista não, de todas as intenções que tem de discursos, de livros, de mencionar física quântica. Olha, a física quântica descobriu isso, tá vendo? Isso aqui comprova isso no espiritismo. Aí, precisa ver o quanto a pessoa conhece física quântica, o quantos conhecem física quântica. Agora, o leitor, ele entra de boa intenção, balizado que essa pessoa que escreveu isso tem autoridade. Então, a nossa obrigação é essa. Né? Pois é. E aí, quando houver, por exemplo, eu sou doutor em física, estou falando que não. Ah, mas o outro doutor em física lá, o Goswami, lá na Índia, o outro que é famoso, está falando que sim. Então, se dois doutores, um falar que sim, o outro que não, bota de molho, deixa que o futuro faça o trabalho de descoberta. Na dúvida, é preferível rejeitar. Se os doutores não chegarem à conclusão, é preferível não assustar. Verdade.